profetas com mensagens importantes para o mundo. E para nós, Deus nos deu o privilégio de darmos essas 3 mensagens angélicas. Até a semana retrasada, nós estávamos estudando sobre a primeira mensagem, que falava o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Chamar as pessoas para adorar a Deus e prestar atenção no seu juízo. Mas aí na semana passada nós fomos para a segunda mensagem angélica. E essa segunda mensagem é importantíssima. Eu quero convidar vocês para nós lermos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Vamos conhecer aqui a segunda mensagem. Vai ser uma recapitulação bem rápida, mas todo mundo vai entender. Ou melhor, capítulo 14. Vamos primeiro ler a mensagem angélica e depois nós vamos entender o que está por trás dela. 14, verso 8. Amém? Todo mundo achou? O último livro da Bíblia, Apocalipse 14, verso 8. Diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então Apocalipse nos apresenta a Babilônia, essa cidade, a esse sistema. E para entender sobre a Babilônia, sobre esse sistema, nós temos que voltar um pouco e entender o seguinte: Satanás, ele tem um plano para nos destruir. Deus tem um plano para nos salvar. O plano de Deus foi enviar Jesus para morrer na cruz. E qual será o plano de Deus para destruir, o plano de Satanás para destruir a cada um de nós? Qual é a estratégia de Satanás? Eu quero convidar vocês para nós irmos lá para o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. Segure aí Apocalipse, e eu quero convidar vocês para nós irmos para Daniel 8, verso 12. Vai ser um pouco diferente do que está na lição, mas vai ficar mais fácil de entender. Daniel capítulo 8, versículo 12. Qual é a estratégia de Satanás para nos destruir? Deus, ele revela essa estratégia na sua palavra para a gente já ficar avisado. Daniel 8, verso 12. É lá no Antigo Testamento, no meio dos profetas ali, 8, verso 12. Vamos ler? Aqui está a estratégia de Satanás. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, ou lançou por terra a verdade, e tudo que ele fez prosperou. Então qual é a estratégia de Satanás? Jogar a verdade por terra, lançar a verdade por terra. Agora, eu não sei se vocês lembram, mas a gente estudou no Zoom, no tempo da pandemia. Acho que eu busquei muito longe, né? Mas no tempo da pandemia nós estudamos sobre o que é a verdade. Nós vimos que a verdade ela está apoiada em 5 coisas. Quais são elas? A primeira, Deus Pai. A segunda, Deus Filho. A terceira, Deus Espírito Santo. A quarta, a Bíblia. E a quinta, os 10 mandamentos. Juntando essas 5 coisas, nós temos a verdade. Então, se alguém perguntar o que é a verdade, são essas 5 coisas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. E nós vimos aí que o plano de Satanás é destruir a verdade, jogar a verdade por terra. E agora eu pergunto, vocês respondem: tem como Satanás jogar Deus Pai por terra? Sim ou não? Não. Tem como Satanás jogar Jesus por terra? Não. Tem como ele colocar o Espírito Santo por terra? Não. E a Bíblia? E os 10 mandamentos? Não. Satanás não tem como fazer isso. Não tem como jogar a verdade por terra dessa maneira. Então o que é que ele usa? Qual é a estratégia dele para jogar cada uma dessas verdades por terra? Já que ele diretamente não pode fazer isso. Vamos lá? Vamos voltar lá para Apocalipse? Agora a gente vai entender qual é essa estratégia dele para destruir a verdade. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. O último livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 3. Como Satanás faz para jogar a verdade por terra?
Aqui, olha, nós vamos ler na linguagem profética, então vai ter algumas palavras aí que a gente vai ter que traduzir, a gente vai ter que decifrar para a gente entender melhor. Vamos ler, olha. Aqui é João contando uma visão que ele teve. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa parte da besta nós vamos ver mais para frente. Mas vamos nos concentrar nessa mulher. Algum de vocês se lembra o que significa mulher em profecia? Igreja, exatamente. Toda vez que você vai no livro profético e encontra o nome mulher, se representa ali uma igreja. Cuidado para você não ir no livro de história da Bíblia e achar que ali mulher representa igreja. Apenas nos livros proféticos, Daniel, Apocalipse e outros livros proféticos, mulher representa igreja. Agora, essa mulher aqui que está falando é uma igreja. Mas como é que essa igreja ela é? Vamos continuar lendo? Olha o verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha aí, aqui trouxe todas as características dessa mulher, dessa igreja. Só de olhar assim de longe, nós já vimos que essa igreja não é de Deus. Tem algumas coisinhas que nós vimos aí que já dizem que essa igreja ela é falsa. Mas como é que a gente vai identificar essa igreja? Então, gente, nós vimos aí que essa igreja falsa é a estratégia de Satanás para destruir a verdade. Então, por que Satanás usa uma igreja? Por que Satanás usou logo essa estratégia? Alguém sabe por quê? Por que essa estratégia de Satanás é tão eficaz? Por que Satanás usaria uma igreja? Olha aí, olha o que Davizinho disse. Muito bem, Davi. Davizinho disse que as pessoas achariam que era verdade. Olha aí. Porque o que é que tem numa igreja? Digam aí, o que é que vocês acham que tem numa igreja? Tem louvor, tem o que mais? Tem Bíblia, tem o que mais numa igreja? Pastor. Tem pastores, tem revelações, tem o que dele? A palavra de Deus, tem a Bíblia. Tem de tudo numa igreja. Tudo de espiritual tem numa igreja. Então por que Satanás não usaria uma igreja para enganar as pessoas? É a maior estratégia que ele poderia usar. Então, aqui Satanás usou essa igreja. E agora a gente vai destrinchar. Como é essa igreja. Vamos ler, olha. Verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ou seja, essa igreja é uma igreja muito rica, é uma igreja muito adornada, é uma igreja que tem muito dinheiro. O que mais? Tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. O que é abominação de acordo com a Bíblia? Lá em Provérbios 28:9, não precisa abrir, diz o seguinte: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Ou seja, quando a gente deixa de obedecer os 10 mandamentos, isso é abominação para Deus, é repugnante aos olhos de Deus. Deus não ouve a oração da pessoa que desobedece a sua lei. Então o que é que essa igreja faz? Ela ensina os seus adeptos a não obedecer à lei de Deus, a transgredir os 10 mandamentos. Então essa é a primeira característica. Segunda, e das imundícias da sua prostituição. Lá em Ezequiel 36, fala que imundícia ou impureza é a mesma coisa que um coração duro, um coração de pedra, um coração que não ouve a voz do Espírito Santo. E também se remete à idolatria. Essa é uma igreja muito idólatra. Além de não servir a Deus, ela adora vários ídolos. O que mais? Das imundícias da sua prostituição. Aqui nesse contexto significa o quê? Que essa é uma igreja que ela adultera a verdade. Ela mistura a verdade com a mentira. Porque se essa igreja chegasse apenas com a mentira, as pessoas iam rejeitar. Se Satanás chegasse na sua casa e disse: "Ó, sou Satanás, sou inimigo de Deus, quero chamar você para brigar contra Deus", você ia aceitar? Não ia. Então ele mistura o certo com o errado, a verdade com a mentira.
para enganar as pessoas. Então essa igreja, ela desobedece a lei de Deus, ela tem um coração de pedra, ela é idólatra e ela mistura a verdade com o erro. E agora a gente vai entender um outro ponto, verso 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande. Então, olha o nome dessa igreja aqui, o nome fictício dessa igreja: Babilônia a Grande. Por que ela é chamada assim? Porque ela lembra a Babilônia que tinha no tempo da Bíblia, que surgiu quando? Lá na Torre de Babel. Eu já contei a história da Torre de Babel para vocês. As pessoas queriam se achar, queriam construir uma torre para mostrar para Deus que elas poderiam sobreviver a um dilúvio, estavam duvidando de Deus e queriam se achar maiores do que Deus. Aí foi o que Deus fez. Deus confundiu a língua de todo mundo e ali aquele lugar se chamou Babel, confusão. E ao redor daquela cidadezinha, ao redor daquela torre, surgiu a Babilônia, o império da Babilônia, que foi inimigo do povo de Deus. Então Babilônia na Bíblia significa confusão. E aqui nesse contexto significa confusão religiosa. É uma igreja confusa. Por quê? Porque ela mistura a verdade da palavra de Deus com as tradições dos seres humanos. Ok? Mas agora vem uma parte fundamental. Olha o que tem no nome na testa dela: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, essa igreja, ela é a mãe das prostitutas. Ela é prostituta e as filhas dela também são prostitutas. Então é uma igreja falsa que deu origem a várias outras igrejas falsas. Então agora você está vendo aí um grande complexo religioso: a igreja mãe e as igrejas filhas, todas unidas para destruir a verdade. E por último, verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A última característica é que essa igreja é uma igreja assassina. Durante muitos anos, ela perseguiu os seguidores de Jesus. Ela queimava, ela enforcava, ela decapitava, ela perseguia todos aqueles que queriam seguir Jesus. Durante aproximadamente 1260 anos, essa igreja perseguiu os verdadeiros cristãos. E agora vocês perguntam: que igreja é essa? E quais são essas igrejas que saem dela? Vamos descobrir? Se a gente voltar para o versículo 3, diz que essa mulher, olha aí, viu uma mulher montada numa besta, e no final diz: essa besta tem 7 cabeças. O que são essas 7 cabeças? Vamos agora para o verso 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E quem é a mulher? Olha o verso 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a sede desse complexo, a sede dessa Babilônia espiritual é uma cidade que está localizada entre 7 montes. E se a gente olhar no mundo, se a gente olhar no mapa, esse centro religioso, que a sede dele fica no meio de 7 colinas, é a cidade de Roma. Então a profecia diz que essa igreja mãe é a Igreja Católica Apostólica Romana. E dela surgiram várias igrejas falsas, várias igrejas que ensinam a mentira também. Então todas elas juntas formam ali esse complexo chamado de Babilônia, confusão religiosa. E por que nós vimos tudo isso? Porque a segunda mensagem que nós devemos proclamar ao mundo é justamente o que tem lá em Apocalipse 14:8. Apocalipse 14:8, vamos ler novamente? Depois de entender quem é a Babilônia, qual é a mensagem que a gente deve proclamar para o mundo? Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, o que é que vai acontecer perto da volta de Jesus? Deus vai derramar 7 pragas sobre o mundo. 7 pragas sobre as pessoas que não quiseram ficar do lado de Deus, as pessoas que decidiram não aceitar Jesus e se tornaram inimigas de Deus. Vai derramar 7 pragas. Quando essas pragas caírem, todo mundo que foi enganado por Babilônia, por essa confusão religiosa, vai perceber: vixe, nós fomos enganados a vida toda, os nossos líderes ensinaram para a gente errado a vida toda, a gente estava nesse complexo errado o tempo todo. Então aí que eles vão perceber que eles estavam errados
a vida toda, que eles estiveram enganados a vida toda. Mas para que nós não vejamos essas pessoas desesperadas quando as pragas caírem, é nosso dever proclamar essa mensagem hoje, para que as pessoas que estão no engano, que as pessoas que estão no erro, venham para onde está a verdade. Amém. E olha, vamos ler o capítulo 18, verso 4. Para terminar, vamos ler esse versículo. Apocalipse 18, verso 4. Aqui é a mensagem de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas além desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. A igreja adventista tem a igreja física, mas tem uma igreja maior ainda, composta de todos os sinceros de todas as religiões. Amém. Quando a gente proclamar essa mensagem, todos esses sinceros vão se unir e formar uma igreja só, uma igreja verdadeira, que espera a volta de Jesus. Amém. Então nós não podemos condenar as pessoas das outras igrejas, condenar as pessoas de outras religiões, porque no momento certo, Deus vai chamar elas através de nós. Então vamos ser firmes, vamos estudar as profecias, vamos estudar essas mensagens maravilhosas, para que a gente possa ser instrumentos de salvação e não de perdição. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revela para nós tudo que nós precisamos saber para nos preparar para a Tua volta. Amém. Muito obrigado, Senhor, por estarmos no lugar que ensina toda a verdade. Sim, Senhor. Agora nos ajuda, Senhor, a ter compaixão daqueles que não estão aqui. Sim. Nos ajuda, Senhor, a ter compaixão daqueles que ainda estão lá no erro, querendo achar a verdade, mas não conseguem. Sim. Nos ajuda, Senhor, a compartilhar a verdade com eles, a não discriminá-los, mas ajudá-los a te encontrar. Sim. Fica conosco e que cada pessoa que veio aqui essa manhã possa ser abastecido, possa ser abençoado com a Tua verdade e com as bênçãos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.